Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo 13, Massas de Ar e Frentes. Antes de lermos o briefing, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem o canal e se inscrevam. Introdução de massas, classificação, origem, temperatura e características. Introdução de frentes, tipos e características. Massas de ar. O ar, em repouso sobre uma superfície do globo terrestre, adquire as mesmas características dessa superfície. Estas características permanecem constantes e homogêneas em toda sua extensão horizontal, como temperatura e pressão. Classificação. Quanto à natureza da superfície, que vai definir o teor de umidade dessa massa. Marítimas, mais úmida. Continentais, ar mais seco. Quanto à origem, as latitudes que favorecem a formação de massas de ar. Polar, P, equatorial, E, tropical, T, ártica ou antártica, A. Quanto à temperatura, que é o contraste marcante com a nova área. Então será considerado ar frio, K, cold, fria em direção a mais quente, ou ar mais quente, W, warm, quente em direção a mais fria. Codificação das massas. Internacionalmente, as massas de ar são identificadas pela união das letras. Então temos abaixo alguns exemplos. MPK. Então vai ser uma massa de ar marítima, polar, fria. MA, uma massa de ar marítima, ártica ou antártica. CTW, uma massa de ar continental, tropical e quente. CA, uma massa de ar continental, ártica ou antártica. Características em relação ao ar mais frio. Vai trazer instabilidade atmosférica, nuvens cumuliformes, precipitação de caráter de pancadas, visibilidade boa, turbulência e gradiente térmico maior que as razões adiabáticas. Quanto ao quente, maior estabilidade, nuvens estratiformes, precipitação leve e contínua, visibilidade restrita, sem turbulência e gradiente térmico menor que as razões adiabáticas. Introdução frentes. Uma massa de ar avançando na direção de outra massa de ar determina, no seu limite dianteiro, uma faixa de separação entre elas, denominada frente. Portanto, frente nada mais é do que a frente da massa de ar que avança sobre outra. Então, na imagem ao lado, a gente pode verificar uma massa de ar mais fria indo em direção a uma massa de ar mais quente. E na dianteira dessa massa, nós temos a frente, que está sendo representada pela massa de ar que está em movimento. Então, nesta imagem, a gente pode perceber o seguinte: como a massa de ar fria está indo em direção a uma massa de ar quente, ocorre uma frente fria. Se for o caminho contrário, uma massa de ar quente indo em direção a uma massa de ar fria, surgirá a frente quente. Esta região sofre a consequência direta da descontinuidade, provocando a formação de diversos fenômenos meteorológicos denominados frontais. Então, quando a gente fala que ocorre uma consequência direta da descontinuidade, significa que aquela massa que no momento estava adaptada com as características do solo, a qual nós verificamos que é homogênea, no momento em que chega uma nova massa de ar, com contrastes diferentes de temperatura e pressão, acaba descontinuando, sendo não mais homogênea. E a partir daí, provoca formações diversas, a qual irá trazer instabilidade atmosférica.
Sendo a massa de ar fria mais densa que a massa de ar quente, esta permanece sempre por baixo. Isto é, a inclinação da frente sempre se dará para o seu lado. Então, independente se for uma massa de ar fria indo em direção à massa de ar quente, a rampa frontal vai inclinar para o lado mais frio. Se for o inverso, uma massa de ar quente indo em direção à massa de ar fria, a rampa frontal vai se inclinar para o lado mais frio. Cada uma das massas de ar possui no seu centro a maior pressão. Portanto, na periferia, onde se localiza a frente, localiza-se o centro de baixa pressão, ou seja, a atmosfera instável. Então, no exemplo novamente nesta imagem, a gente vai ter alta pressão justamente na massa de ar polar e uma alta pressão na massa de ar quente. E entre essas duas altas, nós temos a rampa frontal, que é justamente onde vai causar a descontinuidade da massa que está parada e, consequentemente, gera uma baixa pressão nesta região. Tipos de frente e características. Frente fria. Então, vai ser considerada frente fria quando a massa de ar frio desloca em direção à massa de ar quente, ocupando o seu lugar. Por ser mais densa que a massa de ar quente, elas são mais rápidas, instáveis e violentas que as demais frentes. A cor representada na carta sinótica será azul. O deslocamento no hemisfério sul será de sudoeste para nordeste. No hemisfério norte, noroeste para sudeste. Quanto à pressão e temperatura, eles são inversamente proporcionais. Então a pressão vai diminuir e a temperatura aumentar antes da chegada dessa frente. E após a passagem da frente, a pressão aumenta e a temperatura diminui. Os ventos pré-frontal, noroeste, frontal, oeste e pós-frontal, sudoeste. No hemisfério norte, o pré-frontal é de sudoeste, o frontal, oeste e pós-frontal, noroeste. Lembre-se, toda vez que nós falarmos de direção de vento, é sempre de onde está vindo. O nevoeiro é pós-frontal e as nuvens associadas à frente fria serão cirros, cirrocúmulos, altocúmulos, cúmulos e cumulonimbus. Então, na imagem ao lado, a gente percebe o seguinte: nós temos uma massa de ar quente e uma massa de ar fria indo em direção a essa massa de ar quente. A rampa frontal, que é justamente inclinada para o lado mais frio, que é mais denso, e, consequentemente, gerando maior instabilidade. Essa maior instabilidade é justamente o ar quente que está evaporando, vai cada vez mais elevando as nuvens, gerando corrente convectiva. E com isso, surgindo nuvens cumuliformes. Com relação ao nevoeiro pós-frontal, veja que a palavra pós-frontal é justamente após a passagem dessa frente. Então a frente vai gerar essa instabilidade, tendo contrastes de temperatura, e como nós vimos em relação ao nevoeiro, é necessário uma região ter uma diferença de temperatura em relação à outra e ter umidade, para que surja esse nevoeiro. Então, no ar quente, como está ocorrendo essa evaporação e ao mesmo tempo a frente está caminhando, esse ar mais úmido vai encontrando a região mais quente. Então, após a passagem dessa frente, surgirá um nevoeiro pós-frontal. Acima, a gente pode ver a simbologia utilizada na carta sinótica, justamente desta forma, na cor azul. Frente quente é a massa de ar quente que se desloca sobre uma massa de ar fria, ocupando o seu lugar. Quando a massa de ar quente avança sobre uma mais fria, seu deslocamento será lento, devido à pouca densidade do ar quente, tornando a frente quente mais lenta e menos violenta. A cor representada na carta sinótica será vermelha. Deslocamento no hemisfério sul, noroeste para sudeste.
No hemisfério norte, sudoeste para nordeste. Com relação à temperatura e pressão, vai ser a mesma característica adquirida na frente fria. A pressão diminui e temperatura aumenta antes da chegada dessa frente, e a pressão aumenta e a temperatura diminui depois da passagem dessa frente. O vento no hemisfério sul, pré-frontal sudoeste, frontal oeste e pós-frontal noroeste. No hemisfério norte, pré-frontal noroeste, frontal oeste e pós-frontal sudoeste. O nevoeiro é pré-frontal e as nuvens associadas à frente quente serão cirros, cirroestratos, autoestratos, nimboestratos e estratos. Então veja, a imagem ao lado, nós temos uma massa de ar quente indo em direção a uma massa de ar fria. E nós temos a rampa frontal relacionada à massa de ar quente, que está inclinada para o lado mais frio. Veja o seguinte, o ar mais quente agora está tendo um contraste em relação à massa de ar fria, que é mais densa. E, consequentemente, esse ar frio vai encontrar este ar mais denso e pesado, fazendo com que essas nuvens não tenham mais um desenvolvimento vertical, mas sim um desenvolvimento horizontal, surgindo as nuvens estratiformes, como nós já vimos, as nuvens associadas a essa frente. Ao mesmo tempo que o nevoeiro que vai surgir será antes da chegada dessa frente, por isso que ele está indicado aqui pré-frontal. Ou seja, o ar mais quente vai encontrar um ar mais frio e úmido, e, consequentemente, surgirá esse nevoeiro, identificando que está chegando uma frente quente. A simbologia utilizada na frente quente será desta maneira, representada na cor vermelha. Veja que, com relação à pressão e temperatura, terá as mesmas características. Não necessariamente dizer que frente quente irá trazer temperaturas elevadas. A diferença entre uma frente quente com a frente fria será a pequena diferença de temperatura que poderá ocorrer entre uma e outra. Então, se em um determinado momento a temperatura em relação à frente fria, vamos aqui supor uma determinada temperatura, 10 graus Celsius, em relação à frente quente, que poderá ser 11, 12 graus Celsius, veja que não necessariamente precisa ter uma temperatura elevada. Tendo uma diferença de temperatura, mesmo que seja de 1 grau Celsius, uma determinada massa será quente e a outra massa será fria. Temos a frente semi-estacionária, então é denominada quando uma frente perde velocidade e seu deslocamento é bastante desprezível. Isto é, quando as duas massas de ar atingem o equilíbrio. As condições de tempo são semelhantes às encontradas na frente que perdeu o deslocamento, em geral, menos intensas. Uma característica é que o tempo associado a ela persiste numa área por vários dias. Então a gente pode verificar ao lado a simbologia utilizada em relação à frente semi-estacionária. Então aqui onde eu estou passando o cursor, nós temos uma frente fria e ao lado nós temos uma frente semi-estacionária, representada com a simbologia da fria junto com a simbologia da frente quente. Frente oclusa. Define-se o encontro de duas frentes de características diferentes. Este encontro ocorre associado a uma baixa pressão, conhecida como ciclone extratropical. Existem dois tipos de oclusão, fria e quente. Uma oclusão será fria quando, após ocorrer o encontro de duas frentes, o ar mais frio permanece na superfície. E oclusão quente, quando após o encontro, o ar menos frio permanece na superfície. Ao lado, podemos ver agora a simbologia representada na frente oclusa. Veja que é diferente em relação à frente semi-estacionária, em que ambas as simbologias elas estão no mesmo sentido, diferentemente do que nós vimos na frente semi-estacionária. E a cor representada vai ser roxa na carta sinótica.
Então, na frente semi-estacionária, ela vai ser representada com a cor azul para a frente fria e vermelha na frente quente. Na frente oclusa, ela vai vir representada na cor roxa. Frontogênese significa frente em formação, isto é, início do deslocamento de uma massa de ar. A frontólise é frente em dissipação, isto é, quando entre as duas massas de ar começa a haver um equilíbrio, tornando-as homogêneas. Frontogenética, área de origem de uma frente, e frontolítica, área de dissipação ou enfraquecimento de uma frente. Linha de instabilidade. As frentes frias mais velozes desenvolvem entre 50 e 300 milhas náuticas à sua direita. Uma linha de CB denominada pré-frontal ou linha de instabilidade, geralmente mais intensas que os formados na própria frente. Debriefing. Massas de ar. Classificação. Quanto à natureza, poderá ser marítima ou continental. Classificação em relação à região: polar, equatorial, tropical, ártica ou antártica. E temperatura: fria ou quente. Características na massa de ar fria: instável, cumuliformes, precipitação em forma de pancadas, visibilidade boa, com turbulência e gradiente térmico maior que a razão adiabática, úmida e seca. E quente, estável, estratiformes, precipitação leve e contínua, visibilidade restrita, sem turbulência e gradiente térmico menor que a razão adiabática, seca e úmida. Frentes: fria, deslocamento no hemisfério sul, sudoeste para nordeste, hemisfério norte, noroeste para sudeste. Pressão: diminui e depois aumenta. Temperatura: aumenta e depois diminui. Vento no hemisfério sul, pré-frontal, noroeste, frontal, oeste, pós-frontal, sudoeste. No hemisfério norte, pré-frontal, sudoeste, frontal, oeste, pós-frontal, noroeste. Nuvens: cirrus, cirrocúmulos, altocúmulos, cúmulos e cumulonimbus. E nevoeiro pós-frontal. Frente quente: deslocamento hemisfério sul, noroeste para sudeste, hemisfério norte, sudoeste para nordeste. Pressão: diminui e depois aumenta. Temperatura: aumenta e depois diminui. Vento no hemisfério sul, o pré-sudoeste, frontal oeste e pós-noroeste. No hemisfério norte, o pré-noroeste, frontal oeste, pós-sudoeste. Nuvens: cirrus, cirroestratos, altoestratos, nimboestratos e estratos. Nevoeiro pré-frontal. Frente estacionária ou semi-estacionária, sem deslocamento. Oclusa: encontro de duas frentes. Frontogênese em formação. Frontólise em dissipação. E linha de instabilidade, linha de mau tempo, que precede as frentes frias. Com isso, finalizamos o capítulo número 13. Muito obrigado e até a próxima!